Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês também? Meu nome é César, este é meu canal, este é meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre os reis de Shakespeare. Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês. É, Hoje eu vou explicar para vocês sobre Shakespeare, quem foi William Shakespeare e a sua obra. É um escritor muito famoso no mundo inteiro e quais foram suas obras. Então eu vou apresentar o autor e suas obras literárias, obras artísticas, teatrais. Ele foi um dramaturgo inglês da Inglaterra, no período da Idade Média, medieval, lá de 1500 a 1600. Então, nesse período aí nós estávamos vivendo aqui no Brasil. O Brasil eu acho que tinha sido recentemente descoberto. O Brasil foi descoberto em 1500. Então ele vivia nessa época. Então, aqui no Brasil nós estávamos no tempo da colonização, né? Os portugueses já tinham chegado aqui no Brasil e nós já estávamos na colonização, no período colonial aqui no Brasil. É, Só depois que o Brasil se tornou independente e foi nessa época do classicismo. Então era um período do classicismo, do Renascimento. Então é mais ou menos a época do Renascimento. Então Shakespeare viveu na época do Renascimento. Era um artista, ele era um escritor e ele era um escritor que viveu na época do Renascimento. Então, o Renascimento ele floresceu lá na Itália, né, com as obras de Leonardo da Vinci, né, Michelangelo e outros autores, pintores, artistas famosos. E lá na Inglaterra tinha os artistas também desse período do Renascimento, né, do classicismo e do Renascimento, que o classicismo ele está dentro do Renascimento, está no período do Renascimento. Então nesse período aí, nessa época aí do classicismo, do Renascimento, lá na Inglaterra tinha um escritor muito famoso, que é o Shakespeare, William Shakespeare. Apesar de ele ter vivido nessa época, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, a Idade Moderna veio depois com a Revolução Industrial lá na Inglaterra mesmo, né? A Revolução Industrial, teve a Revolução Francesa que também causou, que são duas revoluções históricas que deram origem à Idade Moderna, né? A Revolução Industrial lá na Inglaterra e a Revolução Francesa lá na França, que derrubou o rei, ele é um rei muito famoso, né? Deixa eu tentar lembrar aqui. Vou ver se eu lembro ele. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ele é o rei. É Luís XV, agora eu lembrei. Luís XV, que é aquele que usava o salto alto, Luís XV, né? O salto alto famoso na moda, né? O salto Luís XV. Então foi o Luís XV que foi retirado do poder, que foi derrubado, que foi retirado do poder. Assim como lá na França o rei Luís XV foi retirado do poder, lá na Inglaterra teve um rei que também foi retirado do poder, que foi o rei João, que ele estava muito autoritário. Então, assim como o Luís XV, assim como o Luís XV da França, o rei João lá na Inglaterra também estava muito autoritário. Então ele foi derrubado, né? Ele foi tirado do poder lá naquela época. Então, aí para começar esse vídeo, eu vou explicar sobre esses personagens históricos. São personagens reais que realmente existiram, de verdade. E ele apenas, pra falar a verdade, ele não teve muito trabalho para criar, não teve muita dificuldade para criar esses personagens, criar essas histórias que giram em torno desses personagens. Por quê? Porque eles já existiram. Então é muito mais fácil você pegar a história de uma vida de uma pessoa e você, como se fosse copiar a vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai contar a sua história, a sua vida, e você vai escrever o que ela contar. Você não vai ter trabalho de pensar, porque você já conhece a vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa conta a história da vida dela e você conhece a vida dela e você vai escrevendo, ela vai falando e vai contando a vida dela e você vai escrevendo e escreve um livro sobre a vida dela. Você escreve como um biógrafo, você escreve uma biografia da vida daquela pessoa. Pode ser uma pessoa famosa, né? Que as biografias mais vendidas, livros de biografias mais vendidos são as biografias de famosos, né? Políticos famosos, artistas famosos, então celebridades, pessoas famosas, então que geram mais lucro, dinheiro, né? Com venda de livros, que se tornam mais famosos, né? Porque a pessoa já é famosa
e aí publica um escritor que publica um livro dessa pessoa famosa, pronto, ele vai vender bastante. E vai fazer muito sucesso. Por quê? Por causa do sucesso da pessoa, né? Do brilho daquela pessoa, né? Que aquela pessoa já é famosa, então é por isso. Porque para um escritor fazer sucesso, criar sua obra, mesmo que ele não seja famoso, um escritor que não seja famoso, desconhecido, e ele criar uma história para fazer sucesso, leva muito tempo. E é mais difícil, é mais complicado e é mais difícil. Por isso que tem muitos escritores atualmente que preferem escrever biografias, porque assim ele já pega a história da vida daquela pessoa, ele não vai ter trabalho de pensar, de criar uma história, a história já está pronta, já está feita, já está pronta, ele só vai pegar a história daquela vida da pessoa, vai pegar e jogar lá no livro lá e pronto. E tá feito. Porque é bem simples. A história já existe. Então a história já existe, já pega e cria o livro lá, sobre a vida daquela pessoa lá, e pronto. E aí faz sucesso. Mas tem alguns escritores que fizeram sucesso, a custa de muito suor, de muito trabalho. Alguns passam anos, muito tempo, muitos anos, tentando fazer sucesso e não conseguem. Não quer dizer que as obras desses escritores que não fez sucesso, foi fracassado, não fez sucesso, não quer dizer que aquelas obras são, vamos dizer assim, não tem valor, né? Elas não têm importância. Elas têm importância sim, porque se a gente for analisar a obra, a criação artística daquela pessoa criada, não pegou uma obra de outra pessoa e disse que não, foi eu que criei, essa obra é minha. Não, ele criou a obra da sua própria imaginação, usou a sua própria criatividade, sua imaginação. E aí e essa criação, aquela imaginação, aquela obra que é resultado de uma imaginação, aquela obra criada ali, obra literária criada, que é resultado de uma imaginação própria da pessoa, ela era original, né? É original, porque outra pessoa não pensou sobre isso. Então, ela é inédita no mundo, ela é única. Então, ela tem esse valor por ser único, né? Bom, então é muito difícil um escritor fazer sucesso criando suas próprias obras com sua própria imaginação, com a sua própria criatividade, com o seu próprio esforço, e através disso fazer sucesso. Muitos conseguem, mas com muito suor, com muita dificuldade e leva tempo, leva muito tempo. Leva tempo, além de levar tempo, tem as dificuldades no meio do caminho, né? Tem as pedras no caminho que ele vai ter que retirar, e tem essas dificuldades aí, as barreiras, os obstáculos que ele pode encontrar no caminho para que esse livro faça sucesso, que as pessoas conheçam esse livro dessa pessoa, desse autor, que antes ele era desconhecido e depois, por causa de sua obra literária que ele criou com a sua própria imaginação, com o seu próprio esforço, com a sua própria criatividade, ele se tornou famoso. Então ele pode se tornar famoso por usar a própria criatividade, né? Sem pegar ideia de ninguém. Ele usar a sua própria criatividade para criar suas próprias criações literárias, suas próprias obras literárias ou teatrais também. Então, é isso. E o Shakespeare, ele criou as obras literárias de sua própria criação. A maioria das obras teatrais, né, ele era um escritor que ele não era assim escritor de obra literária, ele era um escritor exclusivamente para o teatro, mais para o teatro. Ele criou textos literários para serem lidos, era poeta também, textos literários para serem lidos, criou também textos escritos, literários escritos. Mas a maioria das obras de Shakespeare, a maioria das obras artísticas de Shakespeare, a maioria das obras de Shakespeare são teatrais, foram criadas para serem apresentadas no teatro. Então tem a representação teatral. Então ele criou essas obras artísticas, criou essas obras para serem apresentadas no teatro. Então são obras teatrais do gênero dramático, né? Então ele era um dramaturgo, ele era um escritor de teatro, ele era um dramaturgo, porque ele escrevia peças de teatro e essas peças contavam uma história. Então, cada peça contava uma história. Uma peça contava uma história, outra peça contava outra história. Cada peça contava uma história diferente. E ele fazia isso.
e usava sua criatividade, sua imaginação. Ele era muito talentoso, muito criativo, muito talentoso e se tornou famoso. E a maioria das suas obras, quase todas as suas obras, vamos dizer que todas as suas obras, elas estão presentes atualmente, hoje, atualmente, até os nossos dias. Então ele veio desde aquele tempo lá da Idade Média até o dia de hoje, lá do tempo do Renascimento até o dia de hoje, elas estão presentes atualmente, elas resistiram ao tempo e elas estão presentes nos dias de hoje e elas são consideradas obras universais. Por quê? Porque as obras de Shakespeare, as peças de teatro de Shakespeare são consideradas obras universais. Elas são obras artísticas universais porque as peças de Shakespeare que contam várias histórias, as peças de Shakespeare contam a história da vida das pessoas. Mesmo que seja uma peça de ficção que não conta a história real, uma história real da vida de uma pessoa, mas que conta uma história de uma vida de uma pessoa fictícia, vamos dizer assim, uma vida de um personagem fictício, um personagem de ficção, que ele nunca existiu. Então, ele também traz as questões universais. Então, ele é um escritor, William Shakespeare é um escritor universalista, porque as peças de teatro dele que foram apresentadas no teatro, ela traz temas universais que falam sobre o amor, que falam sobre o medo, que falam sobre a solidão, que falam sobre o sofrimento, que fala sobre as dificuldades, que fala sobre os sentimentos que nós temos, né? Sentimentos humanos, de tristeza, de alegria, de preocupação, de amizade, de solidariedade, de inveja, de raiva, de disputas, de compreensão, de sonhos. Então, são questões universais, né, do ser humano, própria do ser humano, né? Então, qual ser humano, qual pessoa que não sentiu amor, qual pessoa que não sentiu tristeza, qual pessoa que não sentiu alegria, em algum momento na vida vai ter esses sentimentos de tristeza, de amor, de alegria, de felicidade, de preocupação, de medo, de compreensão e vários outros sentimentos que são próprios do ser humano, dentro do ser humano, né? Então ele é um humanista, né? Humanista e um universalista. Então a característica das obras de William Shakespeare é basicamente essa. Ela traz questões universais, traz temas universais, questões universais do ser humano. Traz as características do ser humano, mostra o ser humano como ele é e as questões universais que estão presentes em qualquer época, no passado, no presente e até no futuro também, porque enquanto existir o ser humano sempre vai ter esses sentimentos que eu falei para vocês, né? Sentimentos de alegria, de tristeza e por aí vai. Então, o teatro ele tem a característica de mostrar, apresentar peças. No teatro existem peças de teatro. A peça de teatro é uma apresentação que conta uma história, é uma apresentação de uma história. E tem os atores que eles incorporam o personagem como se fosse um médium, né, que incorpora um espírito. O ator, ele incorpora o personagem, ele se transforma num personagem. Então, quando ele está no palco, o ator, ele não é mais aquele ator, ele já é o personagem. Naquele momento, ele é o personagem. Depois que acabar aquela apresentação, aí ele volta a ser o ator, tem aquela personalidade própria dele, do ator. Mas enquanto ele durante a apresentação teatral, enquanto ele está apresentando a história, né? Ele está lá junto com os outros atores, naquela relação, naquela interação com os outros atores, na apresentação daquela história, e ele está vivendo aquele personagem, ele é aquele personagem. Naquele momento ele é aquele personagem. Depois que acabou a história, ele volta a ser ator. Porque tem essa característica, né, os atores, né? Então o escritor, ele escreve a história e essa história ela passa a ser apresentada no teatro. E aí os artistas vão contar aquelas histórias, os atores vão contar aquela história que já foi criada por aquele autor. E os personagens, então é isso. Tem os personagens que as peças de Shakespeare tem peças que contam histórias reais de pessoas que já existiram, como os reis, vários reis aqui que eu vou citar aqui os nomes dos reis que existiram. Então ele escrevia a história da vida dos reis. Então contava a história da vida de um rei que existiu. Aí depois ele conta a história da vida de outro rei que existiu também. E por aí vai.
E também tem peças que ele conta a história de um rei, de um rei que não existiu, nunca existiu. É um rei de ficção. Mas que também tem aqueles mesmos sentimentos daquele outro que existiu, realmente. Né? Então, tem reis nos reis de Shakespeare, os reis de Shakespeare, tem reis que existiram de verdade e também tem reis que nunca existiram. Então, assim como vários personagens, né? Ele apresenta personagens que existiram realmente, de verdade, e também apresenta personagens que nunca existiram de verdade. Mas todos eles têm algo comum, né? Que esses são os sentimentos humanos, né? Que eu acabei de explicar para vocês. Então, hoje eu vou falar dos reis do Shakespeare. Depois, quando eu vou fazer outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo, complementar um outro vídeo, contando a história do teatro. Então, da origem lá da Grécia Antiga, depois passa pelo Shakespeare. Vou apresentar outros Shakespeare, outras obras de Shakespeare, peças de teatro de Shakespeare, outras peças de teatro de Shakespeare, que contam várias histórias. Então, vou apresentar vou apresentar uma peça que conta a história de uma coisa, depois eu vou apresentar uma peça que conta a história de outra coisa, desse autor, desse escritor, do Shakespeare, e também dos escritores de peça atualmente, né, que nós conhecemos, dos dias atuais, né, da literatura contemporânea, da produção artística contemporânea atual. Contemporâneo atual está sendo redundante, né? Contemporâneo já é atual. Então eu vou apresentar produções artísticas, produções literárias e artísticas de escritores atuais, né? De escritores dos tempos atuais, né? De dramaturgos, escritores e dramaturgos dos dias de hoje, dos tempos atuais, da produção artística contemporânea de hoje. Então, é isso. Vou apresentar alguns aqui, alguns reis de Shakespeare. Os reis que, durante a vida de Shakespeare, durante a sua vida, ele viveu no período de 2 reis. A maior parte da vida de Shakespeare foi do tempo da rainha Elizabeth I. Atualmente na Inglaterra existe a rainha Elizabeth II. E o Shakespeare ele viveu no tempo da rainha Elizabeth I. Então, a rainha Elizabeth I, ela existiu no tempo, ele não escreveu a história da vida dela, mas ele viveu num tempo, ele nunca apresentou uma peça de teatro e conta a história da rainha Elizabeth I, ele nunca apresentou essa história. Apesar de ela existir no cinema, né, que já fez o filme do Shakespeare Apaixonado, né, que está no cinema aqui, foi concorrente do Oscar, né? E que eu até fui indicado ao Oscar. Ele apresenta a Rainha Elizabeth, a Elizabeth I está presente no filme do Shakespeare Apaixonado, que conta a história do amor, né? Que ele se apaixonou. Muitos dizem que é uma história de ficção da vida dele, né? Da vida do Shakespeare, uma história de ficção. Que tem de real mesmo é a luta dele pela apresentação das suas obras artísticas, das suas obras teatrais. Então ele tinha muita preocupação de apresentar as suas obras teatrais para o público, para as pessoas conhecerem suas obras teatrais, suas produções teatrais. E aí ele escreveu várias histórias, no filme mostra ele escrevendo as histórias, que todos conhecem, né? Muitas histórias. Então a Elizabeth I, ele viveu no tempo dela, aí ele começou de baixo, ele era um ator, um simples ator, ele era até guardador, hoje como se for no dia de hoje ele seria um guardador de carros, né? Na época ele era guardador de cavalos, porque não existia carro, existia carroças e carruagem. Ele guardava os cavalos na entrada do teatro, então ele era simples guardador de cavalos. Depois alguém chamou ele para se tornar ator, ele ficava na porta do teatro e pensava assim, um dia eu vou entrar nesse teatro e vou ser um ator. E ali foi e conseguiu ser ator, ele se transformou em um bom ator, foi um bom ator, e depois, com o tempo, aí ele se transformou num dramaturgo. Em vez de ele de representar personagens criados por outros autores, outros escritores, outros dramaturgos, e ele mesmo criou as histórias, né? As histórias que
que foram apresentados depois, né? Então ele, de ator, ele passou a se tornar, de ator ele se transformou em dramaturgo, em autor de peças de teatro, em escritor de peças de teatro, ele se transformou em dramaturgo. Então ele escrevia as peças de teatro, chamava as pessoas, que eram os atores, né? Chamava os atores e falava assim: você vai fazer esse personagem, você vai ser aquele personagem. Então chegavam homens, mulheres, várias pessoas que eram atores, e ele falava para os atores, eles acabavam de escrever a peça de teatro e falava assim: você vai fazer esse personagem, e você vai fazer aquele personagem. Indicava os personagens, então entregava os personagens para os atores. Aí os atores ensaiavam, e aí apresentava a peça de teatro. E teve até uma vez, teve até um pequeno acidente, quando estava sendo apresentada a peça do Henrique VIII, a peça do Henrique VIII, o teto do teatro caiu, porque tinha um canhão lá que fazia um efeito, né, de soltar uma bala lá, e pegou no teto, e aí pegou um pouco de fogo lá em cima e caiu. Foi um pequeno acidente, mas não morreu ninguém não. Foi um pequeno susto que teve lá. Essas coisas acontecem, né? Apresentação ao vivo, né? Então, é assim, hoje, atualmente, nós temos gravações, né? Tem um cineasta, faz um filme, grava, apresenta, e esse filme fica registrado, gravado, por muito e muito tempo. Até depois do fim da vida daquelas pessoas que produziram aquele filme, ele continua existindo. Sendo preservado, continua existindo. Mas antigamente não existia cinema, não existia computador, televisão, não existia nada disso. A apresentação era só ao vivo mesmo. Então, aí vocês imaginam que poderia acontecer as coisas ao vivo, né? Se a gente faz live ao vivo, passa uma pessoa atrás da gente, passa alguém fazendo uma brincadeira, e aí uma criança pulando em cima de uma mesa, fazendo uma brincadeira, e aí um animal correndo, e aí na live, né, a gente fica até um pouco envergonhado. Imagina se hoje tem isso, né, essas pequenas coisas que acontecem, né, esses pequenos acidentes que acontecem, esses pequenos imprevistos que acontecem. Imagine nas peças de teatro que foram apresentadas antigamente, né, no tempo da Idade Média, no tempo do Renascimento, que era tudo ao vivo. Então é isso, né, diz que a televisão começou ao vivo e depois passou a ser gravado, né. Aí o cinema foi e registrou essas produções, essas histórias para nós que a gente conhece, né? Muitas produções cinematográficas do cinema e da televisão que a gente conhece, está tudo gravado no audiovisual. Mas antigamente era tudo ao vivo mesmo, então mas aí a maioria das apresentações fazia sucesso, né? Os atores se reuniam, conversavam sobre a peça de teatro que ia ser apresentada, tinha os ensaios, os atores ensaiavam a peça, e aí planejavam como apresentar essa peça, como vão apresentar essa peça, como vai ser contada essa história e tudo. Então tinha um planejamento antes, E aí na hora apresentava tudo planejado, como estava tudo planejado, eles só executaram a apresentação e, por fim, aí depois da apresentação avaliava como foi a apresentação e tudo. E aí assim... E muitos gostavam das peças, né? A maioria, muitas pessoas gostavam, e essas peças fizeram sucesso e fazem sucesso até hoje, até os dias de hoje, né? Justamente por isso, porque traz temas universais que nós conhecemos hoje, né? Que estão presentes no dia de hoje, os temas universais, questões universais que estão presentes no dia de hoje. O ser humano, ele tem, no universalismo, né? Ele é um escritor, apesar de ter existido na Idade Média, no tempo do Renascimento, apesar de Shakespeare ter existido e produzido peças de teatro que contavam histórias de personagens que viviam sentimentos humanos, que ele apresentava as questões humanas nesses personagens, as questões universais, né? As questões humanas que são universais, que estão presentes no dia de hoje. Nós temos... Na literatura universal, ele é um escritor universalista, justamente por isso, por trazer questões universais. E as questões universais nas produções, nos sentimentos humanos que tinha o personagem, então ele apresenta personagem que ele é mau, vamos dizer assim. Tem personagem Shakespeare que numa peça de teatro, ele aparece numa peça de teatro, e nessa história que o personagem está inserido,
e nessa história que tem esse personagem, que ele é mau, ele é um vilão mau. Tem um vilão, tem um herói e tem a mocinha. Vamos imaginar uma história simples, que tem um vilão, que tem um herói e tem a mocinha. Então tem um herói que salva a mocinha e tem um vilão que atrapalha para não salvar a mocinha. Então vamos dizer que tem um vilão que tem um antagonista, um vilão. E esse que é um personagem mau, que prejudica o protagonista, que é o herói, protagonista herói. Ele é mau, mas ele não é totalmente mau. Ele tem um pouco de bondade, né? Tem um pouco de bom. E tem o personagem que é o herói, que é o protagonista, que é o herói, que vai salvar a mocinha, que ele é um personagem bom. Esse personagem protagonista, que é um personagem bom, ele é bom, mas ele não é totalmente bom, ele tem um pouco de mal. Então o Shakespeare também mostra isso, que tem um personagem que é bom, mas ele não é totalmente bom, tem um pouco de mal nele. E tem um personagem que é mal, mas não é totalmente mal, tem um pouco de bom. Então é isso. Então antigamente tinha isso, né? O que é mal vai ser mal, o personagem que é mal, ele é mal pra sempre. O personagem que é bom, ele é bom pra sempre. Mas no universalismo e também nas produções de Shakespeare, principalmente nas obras teatrais de Shakespeare, nas produções teatrais de Shakespeare, os personagens que são maus também têm um pouco de bondade. E os personagens que são bons também têm um pouco de maldade. Porque traz questões universais, que nós seres humanos, nós temos o lado bom e o lado mau, né? O lado bom e o lado ruim. Temos os dois lados. Aí tem no peso, a gente vê qual é aquele que tem que é mais característica de maldade, qual é aquele que tem a característica de bondade. Aí a gente vê pelo peso, né? A gente pesa as atitudes dos personagens. Eles agem, os personagens vão ter as suas atitudes, e aí a gente vai analisar as atitudes dos personagens e vamos ver pela maioria das atitudes dos personagens. Se um personagem praticou a maioria dessas atitudes dele, as ações dele, a maioria das atitudes dele foi boa, então ele é bom. Aí, no geral, apesar de ter algumas coisas ruins. E se a maioria das atitudes dele foi ruim, foi mal, mas apesar de ter algumas coisas boas, a gente sabe que ele é um personagem mau. Então é por isso, a gente fazendo essa análise aí. Tem essa análise aí, análise teatral, análise da produção teatral. A gente faz essa análise da produção teatral. E as histórias, bom, agora os reis que nunca existiram. O rei Macbeth, o rei Lear, eles não existiram. O rei tem o príncipe Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca, também não. Todos eles são o Hamlet, o rei Lear e o Macbeth. Eles são reis que nunca existiram. São reis de ficção que nunca existiram. E os reis que existiram de verdade? Os reis que existiram de verdade foi o rei João, que foi um rei que ele foi muito autoritário, então, aí ele foi retirado do poder à força, né? Então ele literalmente perdeu a cabeça, né? Foi guilhotinado, no tempo da guilhotina. Que existia a Revolução Francesa, né? Que o rei ele até perdeu a vida assim, lá na França. Aí lá na Inglaterra também aconteceu a mesma coisa. Na Inglaterra, o rei João, o povo se revoltou contra o rei João, e porque o rei João era muito autoritário, assim como o rei Luís XV lá da França. O rei João ele é muito autoritário, muito absolutista, muito autoritário. Então, aí o povo tirou ele do poder. O parlamento teve a reunião do parlamento e o povo tirou ele do poder e ele foi executado, ele foi morto. Então, tem a história do rei João. Tem o Ricardo II, tem o Ricardo III, que dizem que o Ricardo III ele era o tio do Eduardo V. Se eu não me engano era isso, Eduardo V. Então aí o Ricardo III ele era tio do príncipe, né, que ia se tornar rei. Então o pai do príncipe morreu e ele era irmão do pai do príncipe, né? O irmão dele era rei, então, e ele queria ser rei. Então o irmão dele foi rei e o irmão dele morreu. E esse irmão dele tinha um sobrinho. E o que ele fez? Ele se encontrou com o sobrinho e foi tentar fazer um acordo com o sobrinho. Aí ele diz a história, né, que a história que está na obra de Shakespeare, e que também tem as pesquisas históricas que dizem isso, que encontram essas evidências, esses fatos,
de que ele matou o sobrinho para se tornar rei, o Ricardo III. Então é isso, né? Tem esse momento, né? Apresenta essa história. Então a peça de teatro do rei Ricardo III, ela conta essa história do rei Ricardo III que matou o sobrinho para se tornar rei. E daí surgiu essa lenda ali, a lenda do Ricardo III. Aí depois veio o Henrique IV, que é dividido em duas partes, a peça Henrique IV. O Henrique V é uma peça só, é Henrique V. E o Henrique, o Eduardo, o Ricardo III, a segunda peça maior depois de Hamlet. Hamlet então, ela é uma peça longa, e o Ricardo III é a segunda maior, né, de Shakespeare, de duração, de tempo, de extensão. O Ricardo III é a segunda maior, a primeira em extensão maior é Hamlet, então ela tem uma extensão maior, ela tem uma duração maior, o Hamlet, e a peça de Ricardo III, ela é a segunda maior depois de Hamlet. Então o Henrique V teve o Henrique VI, o Henrique VI é uma peça dividida em três partes, e o Henrique VIII. O Henrique VIII ele foi um rei que ele queria se casar, então ele não está na peça de Shakespeare. A história do Henrique VIII é assim. Ele era um rei que ele queria se casar mais de uma vez. A Igreja Católica proibia dele se casar, que ele disse que ele não poderia se casar. Aí o que o rei Henrique VIII fez? Ele estava dentro da Igreja Católica, ele saiu da Igreja Católica, ele criou a igreja dele e pensou o seguinte: bom, se o Papa da Igreja Católica me proíbe de eu me casar, eu vou criar minha própria igreja e eu vou me casar quantas vezes que eu quiser. E foi isso que o rei Henrique VIII fez. Ele se casou, ele criou a igreja anglicana que existe na Inglaterra, que o líder da igreja anglicana é o rei. E aí ele foi o primeiro líder, né, o primeiro papa lá da igreja, né, o primeiro líder da igreja anglicana foi o Henrique VIII, e ele se casou quantas vezes que ele quis, o Henrique VIII. Aí ele gosta, acho que, se eu não me engano, foi no tempo da Revolução, da Guerra de 100 Anos, que teve até Joana d'Arc, que estava no meio da guerra, e a guerra entre a Inglaterra e a França. Então o Henrique VIII, ele também estava no meio da guerra, né?